Você já olhou para uma situação e sentiu uma paz que não fazia o menor sentido? Ou perdeu algo que queria muito e só depois entendeu que foi Deus te direcionando? É que ele quase nunca revela o homem certo do jeito que a gente imagina. Ele usa coisas estranhas, momentos que você jamais escolheria como cenário de uma história de amor. Hoje eu vou te mostrar 5 dessas coisas, todas na palavra, com histórias reais da Bíblia. Porque se Deus fez isso por elas, Ele pode estar fazendo pela sua vida agora mesmo. Ruth perdeu o marido. Perdeu o futuro que havia planejado. Perdeu a segurança, o status, tudo que o mundo considera necessário para uma mulher ter uma boa vida. E ela ainda era jovem. Ainda tinha uma vida inteira pela frente, mas vazia do ponto de vista humano. Ela podia ter voltado para sua terra, recomeçado com alguém do seu povo, tentado reconstruir o que havia perdido. Mas ela ficou. Seguiu Noemi sem garantia nenhuma, sem promessa de que ia dar certo, só com a fé de que o Deus de Israel era real. E foi esse não, aquela perda, aquele luto, aquela porta que fechou, que a colocou no campo de Boaz. Mulher de Deus, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já viveu um não que te destruiu na época, mas que hoje, olhando para trás, você consegue ver a mão de Deus? Aquele relacionamento que terminou e você chorou, orou, não entendia o porquê. Aquele homem que você tinha certeza que era o certo, e não foi. Às vezes, o não de Deus não é punição, é proteção, é direcionamento. Ele não fechou aquela porta para te machucar, fechou porque a sua história não era para ser escrita ali. Ruth não encontrou Boaz apesar da perda. Ela encontrou Boaz por causa do caminho que a perda abriu. O homem certo não vai fugir quando o assunto ficar sério. A gente foi ensinada a achar que amor é leveza o tempo todo, o papo fácil, o clima perfeito, a vida que parece boa em todas as fotos. Mas a Bíblia mostra um padrão diferente. Provérbios diz que o ferro aguça o ferro. Isso não é uma imagem suave. Ferro batendo em ferro faz barulho, faz faísca, gera atrito. Mas é exatamente esse atrito que afina, que forma, que aperfeiçoa. O homem que Deus preparou para a sua vida vai conseguir sentar com você numa conversa sobre fé, sobre propósito, sobre os seus medos, sobre quem você é de verdade, e não vai correr. Ele pode não ter todas as respostas, pode ser que ele também esteja processando, mas ele fica, ele enfrenta, ele não desaparece quando o assunto deixa de ser fácil. Pensa bem, quantos relacionamentos acabam exatamente porque um dos dois foge das conversas difíceis? Porque é mais fácil mudar de assunto, fazer uma piada, sumir por 3 dias, do que sentar e ser honesto. Quando um homem consegue ser vulnerável com você e aguentar a sua vulnerabilidade também, isso é raro, isso é sinal. Porque o amor que Deus desenhou não é só para os dias bonitos, é para aguentar o peso real da vida junto. Noemi era uma mulher amargurada. Ela mesma pediu para ser chamada de Mara, que significa amargura, porque sentia que a vida havia sido pesada demais. Ela havia perdido o marido, perdeu os filhos, voltou para Belém de mãos vazias. Não era exatamente a pessoa que você esperaria que tivesse discernimento para reconhecer uma bênção. Mas foi ela quem viu Boaz e disse para Ruth: "Este homem é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores." Uma mulher quebrada, improvavelmente, foi quem reconheceu o homem certo. Mulher de Deus, presta atenção em quem está vendo qualidade nesse homem. Não só a sua melhor amiga que concorda com tudo que você faz, mas aquelas pessoas que te conhecem de verdade, que já erraram, que já sofreram, que já aprenderam. Sua mãe, sua líder, sua pastora, aquela amiga mais velha que fala o que você não quer ouvir. Quando pessoas assim, que não têm motivo nenhum para te agradar, olham para aquele homem e enxergam algo de bom, isso não é coincidência. É Deus usando vozes inesperadas para confirmar o que ele está fazendo. E o contrário também é verdade.
Se as pessoas que te amam com honestidade estão enxergando sinais de alerta que você não consegue ver, isso também é uma mensagem. O amor não nos cega para a sabedoria de quem nos quer bem. Isaque estava no campo ao entardecer, meditando. Não estava procurando ninguém. O servo de Abraão havia feito uma longa jornada e chegava naquele exato momento. Rebeca estava indo buscar água, uma tarefa do dia a dia, rotineira, sem nada de especial. E tudo se encaixou num momento que nenhum dos dois havia planejado. Eclesiastes diz que Deus faz tudo formoso em seu tempo, não no nosso tempo, no tempo dele. E o tempo de Deus quase nunca coincide com o que a gente havia planejado. Você faz a conta. Já tenho essa idade, já deveria ter acontecido. As minhas amigas já estão todas casadas. Mas Deus não trabalha no relógio da ansiedade. Ele trabalha no momento certo. Aquele que, quando chega, você olha e pensa, só Deus poderia ter feito isso assim. Rebeca não encontrou Isaque porque estava procurando um marido naquela tarde. Ela estava simplesmente sendo fiel no dia a dia, fazendo o que tinha para fazer. E foi no meio da rotina que Deus escreveu a história dela. Talvez seja isso que Ele está fazendo na sua vida agora. Não no drama, não na ansiedade, não na busca desesperada. No campo, no entardecer, no momento simples em que você menos espera. Paulo escreveu sobre uma paz que excede todo entendimento. E ele não escreveu isso de uma casa confortável, com a vida resolvida. Ele escreveu da prisão. A situação era ruim, o futuro era incerto, as circunstâncias não faziam sentido, e ainda assim havia uma paz que nenhuma lógica humana conseguia explicar. É exatamente esse tipo de paz que Deus coloca no coração de uma mulher quando ela está no caminho certo. Não é a ausência de dúvida, não é certeza de que tudo vai ser perfeito. É uma quietude que aparece onde deveria haver ansiedade. Você olha para a situação, o momento não é ideal, o futuro ainda tem muitas perguntas, as circunstâncias ainda estão se ajeitando, mas existe algo dentro de você que simplesmente descansa. E você percebe, essa paz não veio de mim. Eu não construí isso. Isso veio de cima. Presta atenção nisso, mulher de Deus, porque a ansiedade é barulhenta e a paz de Deus é silenciosa. E é fácil ignorar o silêncio quando o mundo ao redor está gritando. Mas quando essa paz aparecer, no meio de tudo que ainda não está resolvido, não descarte, não minimize. Esse é um dos sinais mais confiáveis que Deus usa, exatamente porque ele não tem explicação humana. Então, mulher de Deus, ele usou um não doloroso para redirecionar Ruth. Usou uma conversa difícil para revelar caráter. Usou a voz de uma sogra amargurada para confirmar o homem certo. Usou uma tarde comum no campo para escrever uma história de amor. E usou uma paz inexplicável para falar mais alto do que qualquer circunstância. Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele age no meio do estranho, do inesperado, do que você não planejou. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com aquela amiga que está nessa espera e me conta nos comentários qual desses 5 sinais você já viveu. Eu leio todos. E antes de você sair daqui, eu preciso que você assista ao próximo vídeo, porque ele vai completar tudo que a gente falou hoje. Se você ainda está se perguntando, mas como eu sei de verdade que é ele? Eu respondi isso ali. Clica agora em É Ele, 3 sinais que Deus confirmou, porque essa resposta você não vai querer perder.